irmos em oração, expormos a confissão de fé batista. Tá? Mas como assim vamos expor a confissão de fé? Ela não é a Escritura, não. Mas ela contém as Escrituras, né, o embasamento bíblico, em que é um bom guia para nós começarmos a entender um pouco mais, nós nos alimentarmos um pouco mais de forma sólida. Amém? Antes de nós começarmos, hoje vai ser um pouco diferente, né? Normalmente é só a exposição bíblica. Hoje nós teremos os slides, então hoje vai ser um pouco mais distinto. Eu peço que vocês, né, tenham paciência, porque eu sei que tem bastante coisa para ler, mas nós vamos firmes nesse propósito. Vamos orar? Senhor Deus, nós nos colocamos a Ti, Senhor. Pai, que o Senhor use esses textos, Deus. Use os textos da Escritura, Deus, para tocar no coração, Senhor. Pai, obrigado porque irmãos lá do passado escreveram um guia, Deus, uma ferramenta para que nós pudéssemos ler e estudar as Tuas Escrituras. Mas, Deus, isso é tão pequeno, diante da majestade das Tuas letras. Pai, fala aos corações dos meus irmãos, apesar de mim. Senhor, tem misericórdia de mim, seja o Senhor falando aqui, Deus, e não a mim. Senhor, não que nada humano venha atrapalhar, mas seja o Senhor para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Amém? Irmãos, então vocês vão acompanhar os slides. Essa é a capa da nossa Confissão de Fé de 1689. Nós vamos falar sobre a origem dela, podemos passar para o segundo slide, mas nós temos que entender, eu sei que cortou o versículo, mas o versículo que está ali proposto é Romanos 10:10, que diz: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. A igreja cristã, ela nasce confessional, tendo a sua confissão de fé, confessando quem é, no que cremos. E se vocês olharem ali, tem a foto de um peixe. Vocês bem sabem, aprenderam na escola ou ouviram falar que o peixe, ele era o símbolo do cristão no primeiro século. Lembra que a igreja ela já nasce perseguida. E perseguiram os apóstolos de Cristo, todos eles foram martirizados à exceção de João, e posteriormente a igreja passa a ser perseguida pelos judeus e por Roma. E o peixe se torna a expressão do cristianismo por causa do texto de Mateus, quando Jesus pergunta: uns dizem que eu sou Elias, outros dizem que eu sou um apóstolo, outros dizem que eu sou um mestre. E vós, quem dizeis que sou? E Pedro responde: tu és Cristo, Filho do Deus Salvador. E se vocês olharem isso no grego, está bem bonito escrito ali, né? Tu és Jesus Christos, Theos Huios Soter. Isso está escrito, tu és o Cristo, Filho de Deus Salvador, que cada letra disso, ictus, né? Cada uma dessas letras forma a palavra peixe. E por isso que o peixe era o símbolo dos cristãos no primeiro século. Jesus Cristo, Huios Theos Huios Soter. Então, a igreja ela já nasce sendo confessional. Ela já nasce falando sobre o que ela crê. E nós somos confrontados a falar, a nos posicionar diante do mundo. E assim alguns irmãos se reuniram nos anos de 1677 e fizeram a nossa confissão de fé. E vocês podem ler o texto que segue embaixo do peixe. Está escrito: a própria confissão foi compilada pela primeira vez pelos presbíteros irmãos de muitas congregações de cristãos, batizados mediante a sua profissão de fé, em Londres, no país, no ano de 1677. Por medo de perseguição, não assinaram seus nomes, mas quando em setembro de 1689, depois da Revolução do ano anterior, os ministros e mensageiros da igreja puderam se encontrar em templos mais pacíficos. 37 deles, incluindo os melhores, os membros dos ministros batistas mais eminentes da época, assinaram os seus nomes para a recomendação que circulou entre as igrejas.
A igreja, sempre que firmava a sua fé, ela foi perseguida. E não foi diferente com esses irmãos que viviam na Inglaterra, onde se batizava crianças. Um dia nós vamos ter um tempo especial para falar sobre a doutrina do batismo, que se encontra na nossa confissão de fé. Mas, e naquela época era proibido batizar adultos, não batizar crianças e batizar adultos como o cristianismo. O cristianismo batista foi perseguido e por isso que naquele primeiro momento eles não puderam assinar essa confissão de fé. E em 1689 eles acabam assinando. O que isso tem a ver? Veja, sempre que a igreja se posicionar, meus irmãos, nós vamos ter perseguição, em qualquer época. Seja, como eu disse, por Roma, seja pelos judeus, seja os apóstolos, seja depois os discípulos, né, na época de Roma, seja na época da Reforma, seja na época pós-reforma, em que aqui nós estamos falando dos puritanos. A igreja, e hoje em dia, nós sempre teremos perseguição. Podemos passar? Eu quero trazer esse texto do pastor batista mais, talvez, proeminente de todos, Sr. Charles Haddon Spurgeon, em que ele diz assim, e eu acho importante, porque assim a gente consegue entender o propósito desse documento, lembrando que o documento ele não tem nenhuma poder de escritura, não, ele apenas é uma forma de organizar para a gente compreender melhor as escrituras. Tá? Esse pequeno volume não é emitido com uma regra autoritária, ou código de fé pelo qual vocês devem ser constrangidos. Tem que crer nisso aí, senão vai para o inferno. Não. Mas como uma ajuda para vocês em controvérsia, quando vocês estiverem sendo questionados, uma confirmação na fé em um meio de edificação na justiça. Aqui, os membros mais jovens da nossa igreja terão um compêndio de teologia, que servirá como uma pequena bússola. E por meio de provas bíblicas estarão prontos para dar razão da esperança que há neles. Por que tu és cristão? Você sabe a razão da tua fé? Então esse documento vai nos ajudar. Não se envergonhe da sua fé. Lembre-se que esse é o antigo evangelho dos mártires, está se referindo às escrituras, confessores, reformadores e santos. Acima de tudo, é a verdade de Deus, contra a qual todas as portas do inferno não prevalecerão. Deixem suas vidas adornarem a sua fé, deixem o seu exemplo enfeitar o seu credo. Eu quero repetir, deixem o seu exemplo enfeitar o seu credo. Acima de tudo, vivam em Cristo Jesus e andem nele, não crendo em nenhum ensinamento, senão no que é manifestado e aprovado por ele e de propriedade do Espírito Santo. Apeguem-se fortemente à palavra de Deus, que está aqui mapeada para vocês. Veja, o interessante é que meras confissões de fé, elas não têm vida. Nós temos uma confissão de fé muito antiga, que é a confissão de fé apostólica. Talvez vocês já ouviram falar, creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em seu único Filho Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi morto, foi morto e crucificado, desceu aos mortos, ressuscitou no terceiro dia, desceu aos mortos, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão da carne, na ressurreição da carne, na comunhão dos santos, na vida eterna. Amém. Essa é a confissão de fé dos apóstolos. Tradicionalmente crê-se que eles assim o fizeram, mas de nada adianta uma confissão de fé. Deixa a sua vida viver aquilo que você crê, enfeitar a tua confissão de fé. De nada adianta confessarmos a fé mais linda do mundo e não vivermos conforme essa boa notícia. Por isso eu gosto de deixar aí, deixe o seu exemplo enfeitar o seu credo. O pastor Charles Spurgeon é um homem de muitas pérolas, dá para se fazer vários colares com suas pérolas, certo? E eu gostaria de passar o próximo slide em que diz a oração sincera que esses homens de Deus fizeram na apresentação da nossa confissão de fé. Concluímos em nossa oração sincera que o Deus de toda a graça derrame sobre nós o seu Santo Espírito para que a confissão da verdade seja acompanhada dessa doutrina
e da prática diligente dela por nós, a fim de que seu nome seja glorificado em todas as coisas, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Então, irmãos, tudo que vocês vão ouvir agora, tudo que nós vamos estudar e aprender, é para a honra e glória do Senhor. Não há mérito humano, isso aqui não é para dizer, isso é batista, isso é assembleia, isso. Não é isso. Aqui nós estamos falando de cristianismo, para a honra e glória do Senhor. Vamos lá, nós vamos estudar a nossa confissão de fé, e o capítulo número 1, que é o que hoje é o nosso tema. Dado esse preâmbulo, nós podemos então entrar nos capítulos da nossa confissão de fé. Eu imagino que para vocês que são do direito, né, falar em capítulo, em artigo, vocês querem descansar da semana, né, e nós estamos aqui falando de artigos, incisos, né, mas é para a honra e glória do Senhor. Capítulo 1, olha só, e aí nós vamos ler os textos que embasam isso. A Sagrada Escritura, prestem atenção e gravem esse conceito. Óbvio que é um conceito muito amplo, mas nós vamos aí expor isso por meio das Escrituras. A Sagrada Escritura é a única, suficiente, correta, infalível regra de todo conhecimento, fé e obediência salvíficos. Embora a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, a ponto de tornar os homens indesculpáveis, ou seja, através da natureza, eles entendem que existe Deus, logo eles não podem dizer que não sabiam da condenação de Deus. Ainda assim, não são suficientes para oferecer aquele conhecimento de Deus e da sua vontade, aquele que ele se refere ao que é necessário para a salvação. Portanto, aprove ao Senhor, em diversas ocasiões e de muitas maneiras, revelar-se e declarar a sua vontade para a sua igreja, e posteriormente, para melhor preservação e propagação da verdade, e para o mais seguro estabelecimento e consolo da igreja contra a corrupção da carne e a malícia de Satanás e do mundo. Concedeu a mesma completamente por escrito. Ele se manifestou ao mundo e ele, de forma bondosa, nos trouxe isso completamente escrito, o que faz das Sagradas Escrituras indispensáveis. Aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo estão agora completos. Amém? Essa é uma verdade na qual cremos. Podemos passar para a base bíblica? Eu sei que o texto ficou pequeno, né? Mas porque são vários versículos. E nós vamos expor todos, nós vamos falar sobre todos eles. Antes de tudo, irmãos, vocês já pararam para pensar? Da onde conhecemos Deus? Se nós formos sinceros, nós aprendemos tudo bem, aprendemos com os nossos pais, que aprenderam com os nossos avós, mas da onde veio a ideia de Deus? E uma coisa muito estranha, se nós pegarmos todos os povos da Terra, isso é estudo antropológico, vocês podem procurar na ciência acadêmica, todos eles têm fé. Eles creem que existe algo além da física, ou seja, da metafísica. Todos eles buscam Deus. Porque o ser humano, de todas as raças, de todas as etnias, de todas as ciências, eles procuram um Deus. Eles procuram algo superior a eles, ou seja, porque o ser humano tem essa ânsia. E da onde vem a resposta? Qual é a resposta mais confiável? Bom, se nós ficarmos pelo que ensina o pastor, pelo que ensina o irmão, ou pelo que a televisão ensina, ou porque livros de autoajuda ensinam, nós não teremos a verdade. Aonde está a verdade? Se eu olhar o céu, se eu olhar as estrelas e entender que tudo isso não pode ser por acaso. Se a Terra tivesse, 500 quilômetros para frente, perto do Sol, nós teríamos um tipo de radiação. 500 quilômetros para trás, nós teríamos outro tipo. Por que está milimetricamente ajustado o universo? Bom, olhando a natureza, a gente pode ter uma ideia de que alguém ordenou. Mas a resposta certa vem das Escrituras. Ela é a revelação específica de Deus.
Deus se revelou ao mundo de duas formas principais. A revelação natural, ou revelação simples, que é a revelação da natureza, em que nós olhamos a natureza, algo tão grande como o mar. Alguém maior que o mar tem que ter feito um mar imenso. Ou se o mar tem sentido, alguém maior que ele o fez. Alguém mais poderoso ou mais forte do que as maiores rochas do mundo as fizeram. Fizeram as rochas. Então, a gente tem uma ideia, uma noção de que há um Deus, há um Criador. Mas aí nós precisamos da Bíblia, que ela é a revelação especial de Deus. É ela que nos dá a revelação salvífica. Que esse Deus quer ter um relacionamento com o homem e que esse Deus se fez carne e veio habitar entre nós e morrer por nós para nos salvar. Vamos ler as Escrituras em 2 Timóteo 3, 15 a 17. Quem quiser pegar suas Bíblias pode pegar, mas vai estar o texto ali porque hoje são vários textos. E desde a tua meninice, sabes as Sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Está aqui uma coisa diferente que este livro tem de todos os outros. Este livro foi inspirado por Deus. Homens, aí no mínimo 50 autores, mas com certeza mais, porque cada vez mais a gente chega a essa conclusão, de diferentes culturas, de diferentes, vamos dizer assim, até de diferentes etnias, eles acabam escrevendo um livro de forma inspirada, sem nenhuma contradição, sem nenhum erro histórico, sem nenhum erro geográfico, ou seja, um livro diferenciado de todos. Se nós pegarmos um livro escrito por um ser humano, assim, qualquer, comum, uma pessoa só escrevendo, já temos contradições, já temos coisas difíceis e que não podem ser resolvidas. Agora um livro que foi escrito por tantas pessoas, em tempo tão distinto, cerca de 1.500 anos de diferença, e sem erro, sem contradição, no mínimo curioso, mas na verdade inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo. E quando diz toda a Escritura, obviamente Timóteo, ele conhecia a Torá e alguns escritos que estavam sendo produzidos ainda na igreja do primeiro século. Mas isso facilmente é estendido a todos os livros do cânon, em que a gente vê que todos eles, livros que entraram no cânon, ou seja, os livros que entraram na compilação da Bíblia, eles são livros que invocam a serem inspirados por Deus. E olha, toda a Escritura, ela é proveitosa para ensinar. Se nós temos que aprender sobre Deus, a Escritura é inspirada para ensinar. É proveitosa para ensinar, para redarguir. Redarguir é responder ou arguir com assim, uma forma de correção. Quando a gente às vezes faz ou responde, ou até mesmo faz uma pergunta retórica no intuito de corrigir alguém. Ou seja, então por ali é redarguir para corrigir, ou seja, ela é o mapa que serve para que nós possamos andar no caminho correto e ensinar as pessoas o caminho que devem andar, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Isaías, capítulo 8, verso 20 diz: a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. A Bíblia, ela, diferente de todos os outros escritos humanos, ela é a regra de prática e fé. Se alguém falar qualquer coisa contrária às Escrituras sobre Deus, essa pessoa não há luz nelas. Vocês já pararam para pensar? Se nós dependêssemos de um ser humano que dissesse, existe isso, não existe aquilo, nós tivemos um exemplo na história do cristianismo que chama-se purgatório. Um papa vinha e dizia que tinha purgatório. Vinha outro papa e dizia que não tinha.
Vinha outro papa e dizia que tinha. Aí vinha outro papa e disse que não tem. E no final já nem sabemos qual lei canônica está valendo, se tem ou não purgatório. Bom, se os homens podem se contradizer, por mais santos que os homens possam ser, nós precisamos algo sobre-humano, algo além do ser humano, que seja uma regra fixa, porque Deus não é um Deus de confusão, Deus não é um Deus de mentira, Deus não vai brincar com o seu povo. Isso é verdade, isso é pecado, agora passa isso que era pecado, passa a não ser, depois passa a ser, depois passa a não ser, porque o caráter de Deus é imutável, Deus é atemporal. A Bíblia assim nos ensina. Logo, nós não podemos depender de opiniões humanas, por mais santas que as pessoas possam ser ou parecer ser. Nós dependemos das Escrituras. Romanos 1, 19 a 21 fala algo muito importante, porque de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o formou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que os homens fiquem inexcusáveis, ou seja, indesculpáveis. Portanto, tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Esse texto, ele é um texto muito forte, que ele nos diz assim: se alguém nunca ouviu falar do Evangelho, lá no mundo islâmico, chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu não conhecia a Bíblia, não conhecia o teu estatuto, eu não conhecia, eu não posso ser culpado. Deus diz em Romanos capítulo 1 que a natureza fala que há um Deus. E isso por si só não pode ser alegado o desconhecimento de Deus como uma forma de salvação. Então, isso traz dois impactos. Pessoas que morrem sem conhecer o Evangelho, elas não são indesculpáveis. Eu não estou falando de criança, não estou falando de bebês, porque aí existe uma outra situação. Nós estamos falando de pessoas adultas que têm sua moral e sua ética e que elas alegam não conhecer a verdade de Jesus. Bom, Deus diz que para eles há condenação. Então, irmãos, isso nos coloca sobre os ombros, né? Isso coloca sobre os ombros da igreja um grande papel. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, fazendo os discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a nossa função, e falar a todas as nações. E cada vez mais, com o advento da internet, mais nações podem ouvir também a palavra de Deus. Então, nenhum homem pode dizer que não conhece a Deus, ou que não teve, ou que eu sou inculpável diante de Deus. Não, porque a própria natureza, lemos Salmo, pode passar a próxima. Os Salmos nos dizem, Salmo 19, 1, 3, os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia declararão a outro dia, e a noite mostra sabedoria a outra noite. Então, um dia faz declaração, a outro dia. E a noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem, nem fala, onde não se ouça a sua voz. Olha que legal. Não há linguagem e nem fala, onde não se ouça a sua voz. O homem, olhando o céu, o firmamento, ele escuta que há um Deus. Ele escuta que há uma voz, a voz do Senhor. Isso, Salmo 19, é maravilhoso porque nos dá bem essa ciência, que quando olhamos, os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Hebreus, capítulo 1, verso 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Bom, aqui está um paralelismo, as Escrituras trabalham, a Bíblia trabalha muito, a linguagem hebraica trabalha muito com paralelismo, em que se colocam duas verdades iguais, uma ao lado da outra, e olha o que está sendo colocado ali. Os pais, aos nossos pais foi falado pelos profetas,
e agora nos falou pelo Filho. Ele está colocando que aqui os ensinamentos do Filho de Deus, está na mesma autoridade, no sentido de que é inspirado, é o próprio Deus falando, assim como antigamente se falava dos profetas. No Antigo Testamento, as pessoas eram salvas pelo Cristo que havia de vir. E agora, no Novo Testamento, após o nascimento de Cristo, nós somos salvos pelo Cristo que veio. Amém? E a igualdade, ou seja, as Escrituras a Escritura é composta pelo Velho e pelo Novo Testamento. Podemos passar? Romanos 15:4 diz: pois tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Veja, a Bíblia, ela também nos dá uma boa notícia de esperança. Qual esperança? Se olharmos Romanos capítulo 5, a esperança da volta do nosso Salvador. Nós aqui temos nossas dificuldades, temos as nossas contas, nossos boletos, nossas perdas, nossos ganhos, mas nós não somos daqui. A Bíblia nos ensina que somos como peregrinos em uma terra pagã. E um dia nós estaremos com o Senhor, na mesa do Senhor, comendo do bom banquete com Deus. E essa é uma esperança, porque aqueles que têm, vamos ser sinceros, aqueles que têm esperança tão somente aqui nessa vida, têm no máximo 80 anos de esperança, 90, 70, 60. E nós temos a eternidade com Deus. A Bíblia diz que a nossa vida é um vento passageiro, que aparece e vai embora, como onda no oceano, ou como vapor. Então, queremos ter esperança nisso? Ou queremos ter esperança naquilo que é eterno? 2 Pedro 19:21. Assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Todos os livros que entram no cânon, eles dizem, assim fala Deus, ou aqui é algo inspirado por Deus. Ou seja, para entrar no cânon, o que é o cânon? É a regra que a igreja acabou recebendo no sentido de fé, para como colocar os livros aqui. Quais os livros eram inspirados? Primeiro, uma das coisas, os livros falavam ser inspirados. Mas não adianta só falar ser inspirado. Tem que ter um conteúdo inspirado. E como eu sei o conteúdo que é inspirado? Primeiro, o testemunho. Se as pessoas que escreveram eram pessoas que ouviram Jesus, no caso do Novo Testamento, eram pessoas que andaram com Jesus, ou pessoas que tiveram um ensinamento primário. Segundo, a verdade que está escrita ali não contradiz nada do que foi escrito anteriormente. E entre outras regras que acabaram sendo, vamos dizer assim, elaboradas para que a gente pudesse ter ter somente, e tão somente, o texto inspirado por Deus. Homens, como eu disse, com mais de 1000 anos de diferença escreveram essa Bíblia, esse livro, esse santo livro, sem nenhuma contradição. E se vocês colocarem no Google contradições da Bíblia, você vai ver que todas elas, quase todas, primeiro 5% delas se devem por mal interpretação, e as outras 95% ocorrem porque pegam textos que não são da Bíblia, e que nós vamos ver a partir de agora. Os livros da Bíblia são esses todos aí. Ponto 2. Sob o nome das Sagradas Escrituras ou Palavra de Deus, inclui agora todos os livros do Antigo e do Novo Testamento, que são estes. Vocês conhecem, né? Não vou citar cada um, mas são 39
livros do Velho Testamento e 27 do Novo Testamento. São 66 livros. E agora nós vamos falar sobre esses. E esses livros aí, os apócrifos, Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiastes, Baruque, 1 Macabeus, 2 Macabeus, as adições que há no livro de Esther, no livro de Daniel. Esses livros são chamados de apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon ou regra da Escritura, e, portanto, não são de autoridade para a Igreja de Deus, nem de modo algum podem ser aprovados ou usados, senão como escritos humanos. Então, aí está os 95% dos erros, porque eles incluem esses textos aqui. Se nós olharmos, André, onde que eu tenho esse texto? Esse texto encontra-se na Bíblia Católica. Esses textos, eles não faziam parte da Bíblia Católica até o ano de 1545 ou 49, agora me fugiu. Até o Concílio de Trento, em que há o Concílio da Contra-Reforma. E naquele momento, veja, a igreja, os nossos pais da igreja nunca usaram esses textos como textos canônicos. Então a igreja não reconhecia esses textos, a igreja, que eu digo a igreja de Cristo, nunca reconheceu esses textos como textos inspirados por Deus. Esses textos foram adicionados nos anos 300, 400 depois de Cristo. Se nós olharmos os pais da igreja, João Crisóstomo, Agostinho de Hipona, se você olhar todos os pais da igreja, principais pais, Irineu, Cirineu, eles não tinham como regra de prática, fé e doutrina os livros apócrifos. Porém, os livros apócrifos, eles trazem algumas coisas que, para o sistema religioso da época, era muito interessante. Exemplo, falava sobre maltratar os escravos. Opa! Então eu tenho um livro que fala que nós podemos maltratar os escravos. Para aquela época de 1500, 1400 e pouco, você acha que isso seria um bom livro para se ter? Infelizmente, irmãos, era. E por isso ele acabou entrando no cânon. Nesses livros, em Macabeus, por exemplo, ele contradiz o livro em Hebreus capítulo 9, verso 27, diz: ao homem é permitido morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Só que o livro de Macabeus dizia que a gente podia orar para que as pessoas que já tinham sido mortas fossem salvas. Isso nega a salvação pela fé em Cristo Jesus. Opa, peraí. Só que em 1545 tinha acontecido algo muito importante. Anos atrás, em 1517, dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero colocava suas teses na Catedral de Wittenberg. E ele questionava os santos, questionava as indulgências. E as indulgências eram cobradas. Se você me der 100 florins, eu posso perdoar teu avô, eu posso perdoar teu pai. Se você me der dinheiro, eu posso, através da igreja, posso perdoar todos os pecados. Johann Tetzel diz duas frases importantes que marcam. Johann Tetzel era um vendedor de indulgência, ele diz: ao tilintar de uma moeda caindo no cofre, vejo uma alma indo para o céu. E por 100 florins eu posso perdoar até aquele que violasse a Virgem Maria. Olha a noção daquela época. Então era interessante para a igreja daquela época colocar como livro canônico um livro que nos dava permissão para orar pelos mortos. Porém, os livros todos anteriores não dão essa ideia. Outra coisa, os judeus. Vejam que todos esses livros estão no Velho Testamento. Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiastes, Baruque, Macabeus. Os judeus nunca aceitaram esses livros como livros inspirados. Esses são os argumentos que eu apresento agora para os irmãos de por que esses livros são apócrifos e não devem ser lidos como palavra do Senhor. Começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhes o que se achava em todas as Escrituras. Muita e em toda maneira, porque
primeiramente as palavras de Deus lhes foram confiadas, falando dos judeus. Se Deus confiou a palavra de Deus aos judeus e eles não creem nisso, por que nós como igreja creríamos? E também mostrando a primazia do Velho Testamento daquela época, né? Começando a Moisés e explicando através de todas as Escrituras a vinda do nosso Senhor. Amém? Entenderam a questão dos apócrifos? Sim? Andando para os últimos pontos, antes de nós aplicarmos o que nós vimos, a autoridade da Sagrada Escritura, razão pela qual deve ser crida, não depende do testemunho de qualquer homem ou da igreja, mas depende completamente de Deus, que é a própria verdade, o seu autor. Portanto, deve ser recebida, porque é a palavra de Deus. Eu não quero que vocês entendam que a igreja tinha o poder de escolher o que era divino no que não era divino. Não, cabia à igreja receber com graça aquilo que Deus colocava como inspirado ou não. Óbvio que a igreja, para isso, ela precisou construir uma forma de fazer isso, como saber? Mas esse testemunho não era só um testemunho externo, não eram só regras externas, eram regras internas. Ou seja, isso adivinha no Espírito de Deus, usando os homens, iluminando os homens a entender os livros, quais eram livros de Deus e quais não eram. Por quê? Porque se pensarmos que a igreja selecionou livros, nós vamos dizer que homens selecionaram o que era de Deus e o que não é de Deus. Ok, isso olhando de uma parte histórica, talvez possa ser considerado como uma verdade parcial. Mas nós temos que entender que há um Senhor da história e há um Deus se revelando à igreja. Não há um homem dizendo o que é certo, o que é errado, mas igreja do Senhor recebendo aquilo que Deus tem para a sua igreja. Se vocês pegarem qualquer livro de Nietzsche ou de Descartes, Aristóteles, Platão, né, saber, né, que bom pegar a República e colocar nos presídios. Vocês que trabalham no direito, bem sabem que isso não é capaz de mudar o ser humano. Mas se colocarmos as Bíblias, alguns podem se converter e abandonar o crime. Porque essa palavra não é uma palavra morta, ela é uma palavra viva, porque o Espírito Santo de Deus testemunha desta palavra. Ele dá o testemunho no coração das pessoas sobre esta palavra. Assim temos, em 2 Pedro 19, 21, a gente já leu esse texto. Assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, não saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, ouvidos pelo Espírito Santo, e mais uma vez, e que desde a tua meninice sabes as Sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé, salvação pela fé, que há em Jesus Cristo. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Amém. Nós entendemos então um pouco mais sobre as Escrituras. E o que isso tem a ver conosco? A Bíblia como revelação de Deus. O que isso pessoalmente tem a ver conosco? Nós, advindos da Reforma Protestante, nós temos o lema sola Scriptura, somente a Bíblia. Por quê? Porque somente a Bíblia é a nossa regra de prática, fé e doutrina. E vocês estão autorizados a corrigir, até mesmo o pastor, se for assim que deve ser feito, através desse livro. Esse é o livro das verdades, esse é o livro da fé, e não nenhum outro, nenhum cânon, até mesmo nenhuma confissão de fé, até mesmo nenhuma estrutura religiosa tem a verdade, a não ser as Escrituras. Amém? E somente a Bíblia, não em livros de autoajuda,
Eu entendo que a Bíblia não é um livro de ciência, ela não tem lá a ciência médica que eu preciso, ela não tem lá a ciência jurídica que você precisa, ou a ciência de enfermagem, não é isso. Mas nela há preceitos a qual todo cristão deve caminhar. Não em livros de autoajuda está a verdade sobre o ser humano. O ser humano precisa de psicólogos, precisa de psiquiatra, ok, sim, é verdade. Mas o ser humano tem um grande problema, cujo nome é pecado. E é sobre isso que a Bíblia trata, sobre o pecado que habita em nós. E a Bíblia não fala que o pecado habita neles, a Bíblia fala o pecado que habita em nós, ou seja, a começar por mim. Não em coaches, hoje eu vejo a igreja de joelhos diante de pessoas que desonram o Evangelho, como Pablo Marçal, David Leonardo, Silas Malafaia, pessoas que destroem, distorcem as Escrituras, usam de técnicas coaches humanas para enganar o povo de Deus. Não no Corão, não no livro dos Espíritos, não na Bíblia de Testemunho de Jeová, que não tem a Bíblia completa. A verdade está nas Escrituras contidas no Novo e no Velho Testamento. Lá diz, por exemplo, em que aqueles que invocam o Espírito são abomináveis diante de Deus. Bom, então, se isso é verdade, eu não posso aceitar outra coisa que não seja verdade. A Bíblia do Senhor chama Jesus de Deus. Tu és o Filho de Deus, tu és o meu Deus. Veja, Tomé, o homem que é tão julgado por não ter fé, diz: Jesus, tu és o meu Deus. Ou o verbo se fez carne, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, logo, eu não posso aceitar uma doutrina como os dos Testemunhos de Jeová, que dizem que Jesus não era Deus. A verdade se contém nas Escrituras. Jesus, o único caminho, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é por Maomé, não é por Buda, não é por nada mais. Há um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus, o homem. A natureza nos dá a ideia de que Deus existe e nos coloca como indesculpáveis. Se você não conhece a verdade de Deus, não queira se achar dizendo que, eu não sabia. O artigo 1º, um dos artigos primeiros da Constituição, não sei porque eu não conheço de cor, mas diz que o desconhecimento da lei não pode ser usado para desculpar um crime. Esse é um conceito bíblico, porque o desconhecimento da Bíblia não pode ser usado para não desculpar alguém. Porque há hoje cristãos tão fracos, anêmicos, trôpegos, quase que moribundos espiritualmente, porque desconhecem a palavra de Deus. Vós pequeis, porque não conhecem a palavra da verdade. Agem como se Deus não os tivesse adotado para a sua glória. Agem como se esse texto sagrado é apenas um enfeite para colocar na prateleira e dizer: olha, eu tenho mais um livro. Ou um peso para colocar na porta. Ou um desodorante para andar debaixo do braço e nunca ser lido. Não, esse livro nos dá a regra de prática de fé. Dia após dia, nós fomos adotados por Deus, nós temos uma herança com Deus, e essa herança nos é mostrada neste livro. Amém? Porque há igrejas fracas, irrelevantes, criando crentes pueris quer dizer infantis, porque igrejas hoje trocaram o púlpito por um picadeiro, trocaram as Escrituras, a exposição das sagradas letras, por cinema, por danças, por malabarismos, por autoajuda, por coaching. Eu estou muito triste quando eu ouço, porque tem uma outra igreja aqui que todo mundo diz: eu vou lá porque eu tenho que me sentir bem, porque hoje vai ter uma palavra de bênção que vai me fazer me sentir bem, porque eu preciso me sentir bem. Não, ok, a Bíblia também nos dá palavras que nos fazem sentir bem, mas a Bíblia também acusa o pecado. A Bíblia transforma, as sagradas letras transformam o cidadão, e não mais, e não é uma aula de autoajuda, sessão de psicólogo. Vai lá, pague a tua psicóloga, mas igreja não é um consultório de psicologia. Vai trabalhar no coração? Vai. Vai trabalhar na mente? Vai. Vai trabalhar na ação, no corpo? Vai.
mas aqui não é para ficar alisando, ou qualquer alguém, ficar alisando a cabeça do pecador e dizendo, não se preocupe, porque não há Jesus, não há cruz, não há consequência ao pecado. E nós temos que abandoná-lo. E nós não conseguimos fazer isso sozinho, conseguimos isso através do Espírito Santo de Deus. Mas a Bíblia, ela não é tão somente um peso nas nossas costas, ela é uma boa notícia de esperança. Jesus morreu por nós para nos libertar, Jesus pode mudar a nossa vida, Jesus nos dá o Espírito Santo, somos adotados por Deus, um dia Ele voltará e com Ele moraremos para toda a eternidade. Amém. Porque famílias hoje são alvos fáceis de Satanás, pois pais homens não ensinam mais as Escrituras aos seus filhos e colocam nas costas as mulheres que já estão sobrecarregadas com muitas coisas, ainda para colocar essas tarefas. Pais como eu, que precisam dia após dia lutar para explicar a Bíblia para os nossos filhos, porque senão, pais, nós somos os sacerdotes do lar, de nós serão cobrados, não das nossas esposas. Nós temos essa função. Temos os pais que vão ser, pessoas que vão ser pais novos aqui. Saiba que é a tua função, pai homem. Porque ocupou-se o lar de tantas outras coisas, Netflix, filmes, desenhos, música, jogos que são bons, eu sei, mas eles não podem tirar o tempo de meditação deste livro. Esse livro muitas vezes virou artigo de prateleira. Isso falando apenas das Escrituras, sem falar de oração, sem falar de culto no lar. E ao mesmo tempo que temos igrejas que são um entretenimento, pode ver que a igreja brasileira ela dá um boom quando falha o circo, porque muitas pessoas saem do circo e vão para a igreja. E tem na igreja uma grande forma de ganhar dinheiro. Ao mesmo tempo, do outro lado, temos igrejas frias. Temos igrejas que conhecem o Evangelho, que são sapos, com a cabeça bem grande, girino, mas com os braços bem pequenos. Ou seja, sem aplicar as Escrituras. Por que temos igrejas hoje legalistas, moralistas, arrogantes e frias também no nosso país, como no mundo? Porque leem as Escrituras de forma intelectual e não andam segundo os seus estatutos. Porque leem a Bíblia como se estivesse apontando para outras pessoas e não para si. Porque agem como se o pecador que a Bíblia aponta ali, que necessita de salvação, fosse o meu vizinho e não eu. O pobre pecador, aquele que passou, o levita que passou, olhou a pessoa esticada no chão e não ajudou. Aquele sou eu. Eu não sou o bom samaritano. O bom samaritano é aquilo que Jesus transforma a gente. Nós não somos. Nós não somos o Davi que lança a pedra, e mata. Nós somos aqueles que estavam acovardados atrás de Davi e que precisavam da iluminação de Deus, e Deus usou o menino para fazer isso. Nós não somos o centro do universo. Nós somos pecadores que necessitamos da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o Salvador apontado pelas Escrituras é Jesus, e não um político, um rito religioso ou um grupo de confrades de WhatsApp. Não há salvação senão em Cristo Jesus. Não haverá um político que vai trazer paz mundial, só haverá o anticristo que vai tentar a paz mundial. Não há um político que vai trazer esperança, não há um partido político que vai trazer esperança, não há um time de futebol que vai trazer esperança, não há uma profissão, não há dinheiro, não há nada no mundo que possa trazer esperança, porque a nossa esperança está em Cristo Jesus. Vocês já notaram quantos, desde o começo do mundo, usam a política como um pseudo-deus? Veja, lá no Egito, o faraó era o filho de Deus. Roma, os reis, os imperadores, eram augustos. O que significa augustos? Divinos. Hoje, há políticos se intitulando como Messias, o outro como Salvador da Pátria, o outro como a doutrina do amor, o outro como a verdade. Mas quem é o amor, a verdade e a vida? Jesus,
o Salvador. Quem pode nos tirar do sofrimento? Tudo bem, se uma política for boa ou ruim, ok, nós oramos por isso, para que os nossos políticos olhem de uma forma melhor para a nossa nação. Mas quem pode nos tirar do sofrimento eterno? Só Jesus. Nenhum sistema político, nenhum sistema religioso. Ah, mas eu cumpro, eu sou bom. Eu cumpro todas as ordenanças, eu dou o dízimo do gominho e da hortelã, como diz as Escrituras. Eu dou o dízimo de tudo. Ah, eu venho, não falto nenhum culto. Ah, eu leio a Bíblia. Ah, eu vivo cumprindo regras. Mas não tem um relacionamento pessoal com Jesus. Infelizmente, não há esperança para você. Outra, meu pai era crente, meu avô era crente, meu sogro. Mas e você? Qual é o teu relacionamento com Deus? Tudo isso nós cremos mediante a palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Senhor Deus, Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos guarda, livra-nos do mal, Senhor. Nos ensina um caminho que devemos tomar. Pai, que nossos pés sejam calcados na rocha da Tua palavra, na rocha que é Cristo. Pai, muito obrigado, Pai, porque o Senhor escreveu as sagradas letras. Pai, obrigado porque nela nós podemos nos firmar, porque aí sabemos que é a vontade do Senhor. Tira de nós, Deus, tudo aquilo, Pai, que tomou as tuas palavras, Senhor. Sejam homens, sejam alegrias, sejam até mesmo diversões, coisas que em si são boas, mas que acabaram substituindo, Deus, o tempo de oração, de leitura das Escrituras e, Pai, de coração contrito diante de Deus. E, Pai, a começar por mim, nos transforma, Senhor, nos molda a Tua vontade. Senhor, tem misericórdia de nós. E ao mesmo tempo, Deus, que já possamos contemplar a boa notícia, que o Senhor veio para nos libertar do pecado. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor fez isso, nos amando quando ainda éramos pecadores, sem mérito nenhum em nós, mas todos os méritos para Ti. Para Ti toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus.